O dia do divórcio foi um capítulo doloroso na vida de Nora e John. As tensões que vinham se acumulando ao longo dos anos finalmente atingiram um ponto de ruptura, deixando cicatrizes emocionais que perdurariam por muito tempo. Nora, uma mulher de coração forte, enfrentou o tribunal com determinação, mas as lágrimas que escapavam de seus olhos revelavam a tristeza profunda que ela tentava esconder. John, seu agora ex-marido, parecia carregar um fardo de arrependimento, mas a distância emocional entre eles já era evidente. A sala do tribunal ecoava com as palavras de decisão, enquanto o juiz formalizava o fim de uma união que, em algum momento, foi cheia de promessas e esperanças. Amigos e familiares, testemunhas silenciosas da dissolução, sentiam a tensão no ar. Nora, ao sair da sala, carregava consigo um misto de alívio e pesar. A dor da separação era palpável, mas ela estava determinada a reescrever sua história. John, por sua vez, encarava o divórcio como um amargo ponto final em uma narrativa que ambos, de alguma forma, contribuíram para construir. O dia do divórcio se encerrou com a assinatura de documentos legais, marcando não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma nova fase na vida de Nora e John. Ambos seguiriam caminhos separados, cada um com suas próprias esperanças, arrependimentos e a promessa incerta do que o futuro reservava. Após o doloroso divórcio de Nora e John, a vida de Nora tomou um rumo inesperado. Ela descobriu que seu ex-sogro, Sr. Anderson, estava enfrentando sérios problemas de saúde e necessitava de cuidados constantes. Diante da situação delicada, Nora sentiu que era sua responsabilidade assumir esse papel e cuidar do homem que, em tempos melhores, fora seu sogro. A relação de Nora com o Sr. Anderson se transformou em uma jornada desafiadora, onde ela demonstrou uma força e dedicação notáveis. Enquanto enfrentava as complexidades do cuidado a um ente querido doente, Nora encontrou um propósito renovado. Essa experiência, embora difícil, permitiu que ela crescesse como pessoa e descobrisse uma resiliência interior que desconhecia. A escolha de cuidar do ex-sogro não foi apenas um ato de bondade, mas também uma oportunidade para Nora encontrar significado em um momento de transição e perda. A vida após o divórcio se tornou uma jornada de redescoberta, não apenas para Nora, mas também para Sr. Anderson, que encontrou conforto nos cuidados amorosos de sua ex-nora. Nora dedicou incríveis 5 anos de sua vida ao cuidado do sogro, Sr. Anderson. Durante esse período, ela enfrentou diversas dificuldades, transformando-se em uma cuidadora dedicada diante das complexidades associadas ao papel. Cuidar de alguém acamado por um longo período pode ser fisicamente extenuante. Nora enfrentou noites sem dormir, incontáveis horas de auxílio para o sogro se movimentar e lidou com as demandas físicas do cuidado diário. A dedicação de Nora ao cuidado de Sr. Anderson muitas vezes a isolou emocionalmente. Enquanto seus amigos seguiam com suas vidas, ela estava mergulhada nas responsabilidades do cuidado, sentindo-se isolada em suas experiências. O custo dos cuidados médicos e as despesas associadas à manutenção da saúde de Sr. Anderson podem ter gerado pressões financeiras em Nora. Lidar com essas preocupações adicionais tornou a jornada ainda mais desafiadora. O estado de saúde de Sr. Anderson representava uma corrida contra o tempo. Nora enfrentava a constante ansiedade sobre o que o futuro reservava e a incerteza de quanto tempo ela teria para compartilhar com seu ex-sogro. Nora precisava conciliar o cuidado com Sr. Anderson com suas responsabilidades profissionais. Equilibrar o trabalho em tempo integral com os cuidados a um ente querido doente pode ser esmagador. O retorno inesperado de seu ex-marido, Richard, trouxe à tona conflitos internos e sentimentos não resolvidos. Nora teve que lidar não apenas com as demandas físicas do cuidado, mas também com as complexidades emocionais de seu passado. Apesar de todas essas dificuldades, Nora persistiu, demonstrando uma força notável e um compromisso inabalável com o cuidado de Sr. Anderson.
Enquanto Nora dedicava 5 anos de sua vida ao cuidado de Sr. Anderson, uma sombra pairava sobre a ausência de seu próprio filho e a misteriosa ausência da esposa de Sr. Anderson, acrescentando ainda mais complexidade à narrativa. O filho de Sr. Anderson, Michael, distanciou-se da responsabilidade de cuidar do pai devido a pressões profissionais e conflitos familiares. Envolvido em uma carreira exigente, Michael acreditava que não poderia equilibrar o cuidado do pai com suas responsabilidades profissionais. Essa decisão gerou tensões familiares, aumentando a carga sobre os ombros de Nora. Quanto à esposa de Sr. Anderson, sua ausência era um mistério envolto em segredos do passado. As circunstâncias que a afastaram permaneciam desconhecidas, alimentando especulações e gerando perguntas não respondidas. Sua ausência deixou uma lacuna emocional na vida de Sr. Anderson, tornando Nora a única âncora familiar na sua jornada de doença. A morte da esposa de Sr. Anderson, Elaine, estava envolta em uma tragédia que deixou uma marca indelével na família. Anos antes, Elaine enfrentou uma batalha corajosa contra uma doença grave. Sua saúde deteriorou-se gradualmente, enquanto o Sr. Anderson, impotente, assistia ao declínio da mulher que amava. O processo doloroso de ver Elaine lutar contra a doença colocou uma tensão imensa no casamento e na família. Sr. Anderson, enquanto tentava ser um pilar de apoio, sentia-se impotente diante do sofrimento de sua esposa. A tristeza e o desespero preencheram os dias da família enquanto enfrentavam a inevitabilidade da perda. A morte de Elaine não apenas deixou um vazio emocional na vida de Sr. Anderson, mas também marcou o início de um período turbulento para a família. A ausência de Elaine trouxe consigo perguntas não respondidas e um luto que persistiu mesmo anos após sua partida. Essa trágica perda foi um dos elementos que moldaram as relações na família Anderson e influenciaram as escolhas dos membros restantes. A sombra da morte de Elaine pairava sobre a casa, adicionando uma camada de tristeza e melancolia às complexas dinâmicas familiares enquanto Nora assumia a responsabilidade de cuidar de um homem que, além de doente, carregava as marcas de uma perda profunda. A tarde estava silenciosa e o sol começava a se pôr quando Nora, após uma jornada extenuante no escritório, sentiu um chamado inexplicável para retornar mais cedo para casa naquele dia. Um pressentimento sutil, como uma brisa de inquietação, sussurrava em sua mente, instigando-a a seguir uma intuição que ela mal compreendia. Ao girar a chave na fechadura, a tensão no ar aumentava, mas Nora permanecia intrigada, seguindo seu instinto. O corredor escuro da entrada parecia mais longo do que o habitual enquanto ela se aproximava da sala. Ao empurrar a porta entreaberta, um raio de luz revelou uma cena que a fez deter-se instantaneamente. No centro da sala, Sr. Anderson repousava em sua poltrona habitual, mas ao seu lado, como uma figura que emergia das sombras do passado, estava Richard. O ex-marido de Nora, que havia se perdido nas dobras do tempo, estava ali, com um sorriso suspeito dançando em seus lábios. O silêncio era palpável. Os olhos de Nora encontraram os de Richard, e por um breve instante, o peso de anos de história compartilhada ecoou na sala. O desconcertante sorriso de Richard provocava questionamentos, enquanto a presença dele ao lado de Sr. Anderson gerava um turbilhão de emoções contrastantes. O ambiente estava impregnado de uma tensão desconhecida, e Nora, paralisada, processava a cena diante de si. O que deveria ter sido um retorno à segurança do lar transformou-se em um encontro inesperado com seu passado, desencadeando uma cascata de interrogações e incertezas. A sala, antes um refúgio familiar, tornará-se um palco para o início de uma narrativa que prometia revelações e reviravoltas surpreendentes. O sol começava a se pôr no horizonte quando Nora decidiu seguir seu instinto e retornar para casa mais cedo do que o habitual. Uma sensação inexplicável a guiou pelas ruas conhecidas até chegar à porta daquela casa que, por anos, foi palco de memórias e, agora, abrigava segredos prestes a serem revelados. Ao girar a maçaneta, a ansiedade misturava-se ao som da porta que se abria.
O aroma familiar da casa pareceu mais intenso, como se estivesse impregnado com os segredos ocultos que aguardavam por ela. Ao entrar na sala, uma paleta de emoções varreu o semblante de Nora. A visão à sua frente a chocou até o âmago. Seu ex-marido, Richard, cuja figura ela não via há anos, estava ali, ao lado do Sr. Anderson. Seu sorriso era quase enigmático, suspeito, como se escondesse verdades desconcertantes. O silêncio na sala amplificava a tensão, e as sombras projetadas pelas últimas luzes do dia pareciam dançar de maneira ameaçadora. A revelação seguinte, enquanto Nora tentava assimilar a presença de Richard, adicionou uma camada intrigante à trama. Descobriu que ele havia retornado à cidade após uma longa ausência, um retorno marcado por dívidas e problemas legais que ele tentava, sem sucesso, deixar para trás. A verdade, antes obscura, agora começava a se desdobrar diante dos olhos perplexos de Nora. Em meio às diferenças passadas, Nora e Richard foram forçados a formar uma aliança improvável. Um caleidoscópio de emoções pairava no ar enquanto eles se uniam para desvendar uma trama complexa de fraudes que envolviam a fortuna da família Anderson. A sala, outrora tranquila, transformou-se em um campo de batalha para desvendar mentiras e enganos que haviam permanecido ocultos por tempo demais. Esse encontro inesperado não apenas trouxe à tona o passado enterrado, mas também lançou Nora e Richard em uma jornada tumultuada, onde as sombras do presente revelaram um intricado quebra-cabeça de traições e conspirações. O futuro da família Anderson estava agora pendurado por um fio, e Nora se via no epicentro de uma reviravolta surpreendente que mudaria para sempre o curso de sua história. A jornada tumultuada de Nora e Richard em busca da verdade desenrolou-se como uma trama intricada, tecida com os fios delicados de segredos ocultos e enganos habilmente perpetrados. Cada passo que davam parecia ecoar com o peso das revelações iminentes, enquanto enfrentavam um labirinto de desafios que se estendiam além do visível. Desvendar a extensão dos enganos que haviam se acumulado ao longo dos anos tornou-se uma tarefa árdua. O caminho que percorriam estava repleto de obstáculos imprevisíveis, desde adversários inesperados que surgiram das sombras até memórias dolorosas que ressurgiram como espectros do passado. Cada descoberta era como uma peça de um quebra-cabeça complexo, contribuindo para a compreensão gradual da verdade que estava há muito tempo entrelaçada com mentiras. Os adversários que enfrentaram não eram apenas aqueles que agiam nas sombras, mas também os fantasmas do próprio passado. Recordações dolorosas se materializavam, lançando uma luz cruel sobre escolhas feitas em tempos mais simples. Nora e Richard eram forçados a confrontar não apenas os traidores externos, mas também os demônios internos que se manifestavam à medida que a verdade emergia. A teia complexa de decepções que se desdobrava diante deles era como um intricado jogo de sombras, onde a linha entre a verdade e a falsidade se dissipava. Cada revelação adicionava uma nova camada à trama, desafiando as noções pré-estabelecidas e abrindo portas para um terreno incerto. À medida que mergulhavam mais fundo nesse mundo de enganos, Nora e Richard se viam obrigados a questionar não apenas as intenções dos outros, mas também as suas próprias. A verdade, antes um ideal intocável, transformou-se em uma entidade esquiva, escapando de suas mãos como um elusivo raio de luz em meio à escuridão. Assim, a jornada tumultuada tornou-se não apenas uma busca pela verdade, mas uma exploração dos recantos mais sombrios da alma humana. Cada reviravolta revelava a fragilidade das certezas e a complexidade intrínseca das relações, desafiando Nora e Richard a confrontar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os limites do que estavam dispostos a sacrificar pela busca incansável da verdade. À medida que a verdade lentamente emergia das sombras, Nora e Richard se viam diante de um entendimento profundo, uma revelação que transcendia as mágoas do passado. Em meio às cicatrizes que o tempo não apagara completamente, ambos perceberam que compartilhavam um propósito fundamental: proteger a integridade da família Anderson.
A jornada tumultuada que antes os separava, agora os unia na busca por respostas e justiça. O final surpreendente, como um raio de luz rompendo a escuridão, revelou que a saúde debilitada do sogro de Nora estava intricadamente conectada a uma conspiração há muito enterrada. Segredos, mantidos sob camadas de silêncio e engano, emergiram como peças de um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se encaixar. A transformação de Nora ao longo dessa jornada foi como uma metamorfose, revelando uma força interior que desconhecia até então. Cada desafio enfrentado, cada revelação dolorosa, tornou-se um alicerce para sua própria redenção. O cuidado dedicado ao sogro, que inicialmente parecia ser um dever imposto pelo destino, transformou-se em uma ponte para a renovação de sua própria alma. No epicentro das reviravoltas da vida, Nora emergiu como uma mulher mais forte e resiliente, pronta para enfrentar os capítulos que ainda estavam por vir. As páginas de sua história, marcadas por traições e revelações, agora testemunhavam uma protagonista transformada, capaz de encarar o desconhecido com coragem e determinação. O final surpreendente não apenas trouxe à tona a verdade oculta, mas também inaugurou um novo começo para Nora. Seu passado, agora desvendado, serviu como um alicerce para construir um futuro repleto de possibilidades. Assim, a jornada de Nora e Richard não foi apenas um confronto com o passado, mas uma narrativa de redenção, descobertas e o florescer de uma força interior que só se revela nos momentos mais desafiadores da vida. E assim, queridos espectadores do Caminho da Emoção, chegamos ao emocionante desfecho da história de Nora e Richard. Uma jornada tumultuada que nos levou através das sombras do passado, desvendando segredos enterrados e revelações surpreendentes. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês por nos acompanhar nesta incrível jornada. Suas mensagens de apoio, comentários e participação tornaram essa experiência ainda mais significativa. Antes de encerrar, pedimos a sua colaboração para fortalecer a comunidade do Caminho da Emoção. Se você apreciou essa narrativa intensa, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Queremos saber o que acharam dessa história, suas teorias e sentimentos ao longo dessa jornada. Agradecemos mais uma vez por fazerem parte desta incrível experiência. O Caminho da Emoção continuará trazendo histórias envolventes e emocionantes e esperamos contar com a sua presença em nossas futuras narrativas. Até a próxima história, e que cada jornada nos ensine algo novo sobre a força do coração humano. Obrigado!